Aí pessoal, bom dia, tudo bem? Sabe que eu fiz um vídeo ontem a respeito dos heróis da guitarra, né? Quais seriam os heróis da guitarra hoje em dia, como eles seriam, né? Se seria um sujeito que faz parte de uma banda, um sujeito que toca sozinho, ou um sujeito que toca guitarra dentro do seu quarto. E eu não fiquei muito em paz com esse vídeo que eu fiz, porque existem muitos heróis da guitarra no Brasil, né? E eu achei que eu não fui. Eu tinha obrigação de esclarecer melhor esse assunto aí, né? A respeito dos heróis da guitarra. Aquilo foi um exercício, né, de pensamento, uma reflexão. Mas hoje eu acordei de manhã e falei, não, a gente tem heróis da guitarra ainda, né? A gente tem. Então eu anotei aqui algumas pessoas que eu considero, né, são no meu pensamento, que eu considero que são heróis da guitarra. Eu gostaria de passar essa informação para vocês, os que já conhecem, parabéns, e os que não conhecem, que pesquisem, que são pessoas que, como a gente fala aqui, né, abriram uma trilha dentro de uma floresta, como o Carlini fala, né, abriram uma trilha numa floresta com um cortador de unha, né, porque não tinha nada. Então, eu vou começar aqui. Eu anotei aqui mais ou menos, fiz uma anotação breve aqui a respeito de alguma coisa, estou numa ordem não muito exata, mas na medida que eu fui lembrando, então eu vou fazer assim, deixar os que eu considero os mais importantes, assim, não mais ou menos importantes, não seria essa a intenção, mas os mais icônicos, assim, vou deixando mais para o final, né? Se vocês façam seus comentários aí, se vocês acharem que a ordem não é essa é só um ponto de vista que eu fiz rapidamente aqui. Então eu queria começar com o herói da guitarra aqui. Para mim não é muito o estilo que eu gosto, né? Aqui não está entrando muito o meu gosto pessoal, né? Mas assim é uma reflexão que eu fiz a respeito do trabalho dessa pessoa, né? Eu queria começar aqui com o Kiko Loureiro, porque o Kiko Loureiro, além de tocar muito, tem uma técnica excelente, uma didática, fez parte do, se eu não me engano, do Angra, né? Que já foi uma banda icônica. Ele foi contratado pelo Megadeth, né? Megadeth. E você vê, para um gringo contratar um brasileiro para tocar na sua banda, é uma coisa inusitada, né? Eu não me lembro disso ter acontecido. Já aconteceu, eu acho, com o Heitor TP, acho que tocou, né, numa banda gringa, mas assim, nessa proporção mundial, né, numa banda desse naipe, uma pessoa ser contratada assim, só vem a ratificar realmente o serviço que ele prestou para a guitarra, né? Então eu começaria aí com o Kiko Loureiro. Depois vem o Eduardo Ardanui, né, que é um defensor aí do rock and roll. É lógico que esse meu vídeo aqui está prestigiando um pouco da área que eu gosto, que é o rock and roll, né? E a gente vê que o Eduardo Ardanui traz essa figura um pouco também do herói da guitarra, né? Com seus cabelos longos, a sua bandeira do rock aí sempre em riste, né? E prestigiando o rock and roll mesmo, com as virtudes do rock and roll que ele tem, os riffs, as guitarras distorcidas e tal, que é mais ou menos a figura que a gente tem do herói da guitarra, né? Agora, não dá para deixar de falar também do Vander Tafo, né, cara? Que além de ser um prestigiador do rock and roll, uma técnica exuberante, também entrou no mundo pop com o Rádio Táxi, né? Quer dizer que é um sujeito que, além de ter a exuberância da sua técnica e tal, prestou um serviço para o rock and roll, aí, abrindo escolas de guitarra, uma execução técnica muito boa, né? Senso de melodia, conseguiu colocar o rock dentro do mundo pop com Rádio Táxi. Isso é espetacular, né? Sensacional. E tem aquela figura do herói da guitarra, né? Quer dizer que é um sujeito que não ficou
conformado só nesse formato do rock and roll, né? Ele pegou essa guitarra rock e colocou no mundo pop, né? Isso é sensacional. Então, Vander Tafo. Vamos passar agora para o... Devo ter pulado alguém. Ó, o Edgar, né? Edgar Scanduva, né? Toca muita guitarra, rock and roll, participou do Ira, canta muito, né? Assim como o Vander também cantava, Edgar canta muito, né? Então, quem vê o trabalho solo do Edgar dentro do Ira, vê que ele é um guitarrista diferente, né? Ele é diferenciado. Também entendo que ele preenche esse requisito de herói da guitarra, né? Sem falar do fato que ele toca com Giannines, né? Tem Giannines, empunha, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, né? Muito simpático da parte dele, né? Empunhar uma Giannini, amplificadores Giannines e tal, prestigiando aí a indústria nacional. Em homenagem aí ao nosso senhor aí Sossego, né? Que é o seu Carlos Alberto Lopes, que nos deixou recentemente, que era o homem que trouxe os amplificadores valvulados para o Brasil, né? Não quero estar sendo injusto com ninguém, mas ele foi uma das pessoas que trouxeram lá no comecinho os amplificadores valvulados no Brasil, tremendão e tal, tentando trazer válvulas e capacitores aí dentro do bolso em aviões aí, para que a gente tivesse o mínimo de qualidade aí de amplificadores, né, aqui na Terra Brasília, né? Uma outra que eu fiz da lista é o Robertinho do Recife, né, gente? Robertinho do Recife também é um cara que levou a sério essa coisa da guitarra dos anos 80, dos taps, do virtuosismo, né? Tocou não me lembro agora, acho que é Yahoo, também foi no mundo pop, levou essa guitarra mais virtuosa para o mundo pop também, tem uma carreira onde ele prestigiou esse rock and roll virtuoso dos anos 80, tocando alto, né? Então acho que o Robertinho do Recife é muito importante também, e tem essa figura do herói da guitarra, no meu ponto de vista, né? Ele tem essa figura, né? Essa figura imponente, essa roupa, vamos dizer assim, uma roupa extravagante, né? Cabelos longos, essa coisa do guitarrista virtuoso. Eu vejo o Robertinho do Recife assim, né? Não podia deixar de fora aqui o Armandinho, que juntou rock and roll com a música baiana, né? Usando com maestria aí instrumentos eletrônicos e digitais, aquela guitarra baiana com aquele ar de rock and roll dele aí, né? O Armandinho, né, cara? E o Armandinho preenche assim os requisitos que eu acho do herói da guitarra, né? Tocando lá em cima do trio elétrico e tal, aquele som bem roqueiro da sua guitarra, junto com aquela música baiana, é um cara diferenciado, né? E o senso de melodia e de harmonia dele, sem praticamente ter estudado em academia, né? Não é acadêmico, é uma coisa assustadora, né? Armandinho. E eu considero também o Lulu Santos assim um herói da guitarra. Os sons que ele faz, a noção de harmonia, no mundo pop, o talento desse cara enquanto guitarrista, execuções brilhantes, harmonias maravilhosas, timbres, assim. Lulu Santos tocou no Vimana, né? Tentou fazer a parte progressiva no Brasil, né? Junto com o Lobão e aquele outro da Menina Veneno, lá do Rit, né? E eles tinham a banda Vimana, que era uma banda progressiva naquela época e tal, Lulu Santos, e depois ele continuou no mundo pop, né, fazendo clássicos aí, sons de guitarra maravilhosos aí, intrincados, uma coisa sensacional. Agora, o do Lulu Santos a gente pode ir para o Carlini, né? O Carlini, ele também faz esse papel de herói da guitarra, né? Tocou no Tutti Frutti, tocou com Rita Lee, e ele é um cara que tem esse papel que eu entendo, o herói da guitarra, porque ele vai com a guitarra dele, com aquele equipamento analógico dele, onde precisa ir, ele vai, toca na noite até hoje, e ele é um roqueiro por essência, né? Essencialmente roqueiro, comportamento roqueiro, a vida de rock do Carlini, né? Praticamente o rock and roll se confunde com a vida dele, né? Então o Carlini do Tutti Frutti, Rita Lee e tal, é um sujeito que preenche aí as características aí do herói da guitarra.
Agora do Carlini eu iria para o Pepeu Gomes, né? Pepeu Gomes também desbravou aí a guitarra, quando a gente praticamente não tinha nada, não tinha amplificador, eles também não tinham dinheiro para comprar nada, improvisavam tudo com peças de televisão, ficavam cortando pedaços de Giannini para lá e para cá para montar um instrumento diferente, ficavam tentando inventar, sem conhecimento nenhum em eletrônica, tentando inventar fusos e distorções com peças de televisão, quer dizer, e tocar do jeito que toca, né? A vida, ele é uma bandeira assim da guitarra heróica, né, no Brasil, né? A forma de vida dele, a vida dele se confunde com essa coisa do rock, né? E dele viver nesse mundo que eles viviam assim, nos Novos Baianos lá na época. Quer dizer, é um comportamento de herói da guitarra essencial, né, o Pepeu. E toca muito, né, tocou muito e tal. Do Pepeu a gente podia ir pro Lonnie Gordon, né, cara? Lonnie Gordon, que foi um gênio da sua época, né? Tocou nos discos da Gal Costa, um senso de harmonia absurdo, um senso de rock and roll total. A vida dele se confunde também com o rock and roll, né? Levou uma vida meio desregrada aí, coitado do Lonnie Gordon, nem sei onde anda hoje, mas ele foi um diferencial aí para guitarra, né? E esse pensamento roqueiro dele aí. Então é um cara que vocês precisam pesquisar, Lonnie Gordon, né? Discos da Gal Costa, maravilhoso, um senso de harmonia, um senso de melodia, né? Guitarra rock, guitarra jazz, sabe tudo de guitarra, Lonnie Gordon. Foi um cara que preenche também as características do herói da guitarra, né? Sempre com a sua guitarra no colo, faça chuva, faça sol, né? Tocando nos lugares mais inóspitos que pode aparecer. E fez uma diferença absurda na época, uma sonoridade muito diferente, né? Então Lonnie Gordon tem que ser mencionado aqui. Do Lonnie Gordon eu iria pro Celso Blues Boy, né, cara? O Celso Blues Boy também é outro herói da guitarra brasileira, né? Sempre defendendo o blues, os riffs de blues também, tocando debaixo de chuva, debaixo de sol, tocou doente. Eu cheguei a ver vídeos do Celso Blues Boys, ele doente no palco, tocando com o mesmo vigor, como se não tivesse nada. É assustador, com uma Fender e uma distorção MXR que ele usava e um amplificador, qualquer coisa, um Fender Twin, acho, alguma coisa assim. Só com isso aí ele desbravou, né? Desbravou a guitarra. Então Celso Blues Boys é um defensor da guitarra, faça chuva, faça sol. Celso Blues Boy, no meu pensamento, é um cara diferenciado também da guitarra. Agora a gente vai aqui, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Sérgio Dias Batista, né? Sérgio Dias Batista, além de vestir suas roupas extravagantes, né? Ser considerado um gênio. E é mesmo, né? Um gênio, né? Ele, uma noção de harmonia sensacional, noção de melodia, canta muito, né? Participou de bandas, né? Tutti Frutti, Rita Lee, a banda dele mesmo hoje em dia, né? Até me desculpe aqui, eu não estou muito inteirado do que anda fazendo o Sérgio Dias Batista, mas acho que mora nos Estados Unidos e tem a banda lá, né? Dele e tal. E um gênio do instrumento, e ele tem uma história interessante, né, de Sérgio Dias Batista, porque existe uma aura, né, que cobre assim a história do Sérgio Dias Batista por causa dos irmãos, né? Você tem o irmão dele que cantava com eles na época do Tutti Frutti e tal, e aquele outro irmão deles que é me fugiu o nome agora. Celso, né? Celso Dias Batista, que fazia os equipamentos, né, cara? Fez guitarra para o Sérgio Dias, a Regulus, né? A famosa guitarra, quer dizer, construiu a guitarra do zero. Ele não reformou uma guitarra que já existia, ele construiu uma guitarra do zero com madeira laminada, fez o circuito, fez os captadores, isso não é pouca coisa não, gente. Fez equipamentos de som, potência, mesa, PA, não existia ainda PA,
no Brasil, né? Acho que Casa das Máquinas ou alguém dos Incríveis devia ter importado alguma coisa e eles não tinham nada, esse cara fez, né? Então você pega uma família onde você tem o Sérgio Dias Batista, o Celso, né? O Celso Dias Batista e o outro irmão que cantava na banda também, que era o tecladista, e os caras montaram uma banda e fizeram equipamento, isso lá atrás. E tocar do jeito que tocava Sérgio Dias, né? Um gênio, né? Quer dizer, isso é uma coisa que tem que entrar para o livro, para a história do mundo, isso, né, cara? Fazer isso no Brasil, né? Então, Sérgio Dias Batista, eu incluo também com folga aqui como sendo um herói da guitarra. E o primeiro da lista aqui, que eu acho que é um sujeito que foi herói da guitarra sem que existisse guitarra, né, cara? Que é o Aladdin, né, cara? Aladdin do The Jordans. Você imagina um sujeito ser o herói da guitarra sem que existisse ainda guitarra no Brasil, cara. O Aladdin tinha um violão. Quando ele foi ver um filme que o rock estava começando a chegar no Brasil, que era Rock Around the Clock, né? E ele assistiu aquilo e falou, é isso, como é que eu faço para arrumar uma guitarra? Não existia guitarra no Brasil. Você imagina um sujeito querer ser o herói da guitarra e sem uma guitarra, ainda não existia isso. O único efeito que havia é quando você conseguia arrumar, depois, mais para frente, que ele conseguiu arrumar uma guitarra para ele, era o trêmulo da guitarra, não tinha nada. E esse cara ainda está na estrada. A banda simplesmente, o The Jordans, tem 57 anos de carreira e ainda estão tocando na estrada, com sons exclusivos dele, de guitarra. Esse cara é o herói da guitarra, herói nacional. Você imagina você ser um guitarrista, quando nem existia guitarra, né? Então depois que ele conseguiu e fez, quer dizer, eu acho difícil ser mais heroíno do que ele, ainda está na estrada. Está no Brasil, uma carreira de 57 anos de carreira, né? Então esses são os heróis da guitarra que eu listei. Tem muitas participações honrosas aqui, que eu acabei deixando de lado por causa dessa minha vertente mais roqueira, né? Heraldo do Monte, Toninho Horta. Aqui do interior a gente tem o Edinho Santa Cruz, né? Que vinha tocar aqui no interior, né? O pessoal da antiga banda Santa Cruz, né? Então são pessoas que vai ter uma menção honrosa aqui, o Alemão, né? Mas eu não sou, a minha vertente roqueira vê assim o herói da guitarra sempre ligado ao rock and roll, né? Então tem muita gente que ficou de fora da lista por não ser essencialmente dentro da minha visão roqueira, não preencher os requisitos assim de herói da guitarra. Mas são menções honrosas que eu tenho que fazer aqui. Tá bom? E seria Heraldo Monte, Nuno Mendeles, Toninho Horta, Almir Stocker, né? Mozart Mello, e esse pessoal aí que, não, no meu ponto de vista, não é essencialmente roqueiro, né? Então é isso aí, eu espero ter contribuído aí com alguma coisa. Se gostou, dá um joinha, se inscreva no canal, mais pra frente tem mais assunto aí. Valeu, galera, se cuidem. Álcool em gel, limpem os sapatos antes de entrar em casa. Estamos aí em junho de 2020, em plena pandemia, coronavírus assombrando todo mundo aí. Aproveite esse momento de quarentena e pesquisem esses nomes no que eu falei. Tem tudo isso no YouTube, tem tudo isso na internet. Valeu? Abraço para todo mundo aí.